Bom dia, gente. Começando hoje mais um tópico super importante da matéria, né? Termoquímica é uma das matérias que mais caem se você falar de Enem, se você falar de SPSEC, se você falar de São Paulo, o ERJ, né? Uma matéria assim que a gente pode tratar como uma matéria-chave, porque vai aparecer, né? Pode ser uma questão fácil, uma questão difícil, uma questão de cálculo, uma questão de teoria, mas tem termoquímica em quase todas as provas, tá? Então é uma matéria que requer muita dedicação da parte de vocês, porque vai cair, né? Aquela coisa certa, ok? Então vamos lá, começando pelo conceito, né? O que que é termoquímica, o que que a termoquímica estuda. Então a gente diz que termoquímica é o ramo da química que estuda a quantidade de calor, a quantidade de energia na forma de calor liberada ou absorvida durante uma reação química. Calor é uma forma de energia, né? Até se a gente dá uma olhada nas unidades que a gente vai utilizar aqui, caloria, joule, é basicamente o que vocês já usam lá na física quando vão calcular algum tipo de energia, cinética, potencial, gravitacional, na física. E aí, por conta, né, desse choque entre as matérias, a gente estudar muita energia na física, e aqui a gente pegar este mesmo conceito e aplicar às reações químicas, a gente vai dar um nome especial para essa energia na forma de calor envolvida durante uma reação química. A gente vai chamar ela de entalpia, e ela vai ser representada pela letra H, ok? Então, a entalpia é a quantidade de energia na forma de calor liberada ou absorvida durante uma reação química. A gente consegue fazer um cálculo da variação da entalpia, né? Então, a gente vai conseguir fazer o cálculo do ΔH, verificando quanto de calor essa reação tinha, esses compostos tinham antes da reação e quanto tem depois, né? Traçar esse parâmetro de comparação, né? Início e depois da reação. Como eu já tinha dito, as unidades são as mesmas que vocês já estão muito acostumados a utilizar na física, né? Caloria e joule. Por conta de serem números muito grandes, aqui a gente vai usar o quilocaloria e o quilojoule, né? Lembrando que quilo é 10 ao cubo, né? Por se tratar de valores muito grandes. E caso seja necessário fazer alguma conversão, é interessante saber que uma caloria equivale a 4,18 joules, ok? Sabendo o conceito, então, existem dois tipos de reação que a gente vai ver na termoquímica, que são reações exotérmicas e endotérmicas. Muito provavelmente você já ouviu essas duas palavras, mesmo sem ter estudado termoquímica, né? São palavras que a gente utiliza em outras matérias e hoje realmente a gente vai estudar sobre elas. Então, reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, né? O próprio prefixo exo dá essa impressão, exo, libera, para fora, né? Já as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Endo, o prefixo endo também traz isso, remete isso para a gente, né? Endo, para dentro, absorção, ok? Trouxe aqui dois exemplos sobre essas reações. Aqui, a reação de combustão, que talvez seja o exemplo mais fácil e palpável sobre uma reação exotérmica, né? A gente lida com isso diariamente. Quando a gente acende a chama do fogão e a gente fica ali ao lado dessa chama, a gente sente a liberação de calor vinda dela, né? Então, reações de combustão são ótimos exemplos de reações exotérmicas que liberam calor. Olhando de um outro ponto de vista agora, né? Nessa mesma chama de fogão, a gente colocar uma panela com água e um legume, né? Cozinhando. A chama está liberando calor. Se a gente pensar do ponto de vista da panela, da água,
do legume cozinhando, né, a gente já tem uma reação do tipo endotérmica, elas estão absorvendo o calor vindo da chama, né? Então aqui a gente tem vários pontos de vista, né? É interessante a gente perceber que as reações exotérmicas, elas têm uma ignição, um start, e a reação prossegue por si só. Quando a gente vai acender o fogão, a chama do fogão nesses fogões mais novos, né, tem um botãozinho lá que você aperta, dá aquele barulhinho, né, um zzz, e aí você, com essa faísca, né, essa centelha, você dá ignição para a reação acontecer. E aí a reação dali em diante ela se desencadeia sozinha. Então, reações exotérmicas são mais fáceis, né, de acontecer. Já as reações endotérmicas, vamos pensar ali no caso do legume cozinhando. Você precisa manter essa fonte de calor ali o tempo todo junto dessa reação, né, para ela se manter, para ela continuar acontecendo. Então, do ponto de vista energético, a natureza prefere realizar reações do tipo exotérmicas. A gente sabe, e eu sempre falo isso para vocês, a química é uma ciência preguiçosa. Ela gosta sempre de trabalhar no menor estado de energia possível. Então, reações exotérmicas são mais interessantes. Por quê? A exotérmica ela libera calor, ela termina a reação com menos energia do que começou. Então, ela é energeticamente mais favorável, né? Mas isso não impede que reações endotérmicas aconteçam. Só é mais difícil e você tem que continuar fornecendo calor para essa reação acontecer. Quando eu falei que vocês já deveriam ter ouvido a palavra exotérmica e endotérmica, eu me referia a essa matéria, né, as transformações físicas de estado físico, né? A gente estuda isso várias vezes na vida, e aí sempre relaciona isso com o aumento e a diminuição da temperatura. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, para essas transformações acontecerem, a gente precisa aumentar a temperatura. Ou seja, a gente precisa fornecer calor para essas passagens acontecerem. Então, a gente diz que do sólido para o líquido, do líquido para o gás, essa transformação acontece de forma endotérmica, com absorção de calor. A gente vê isso claramente, né? Da hora do almoço, você tira a bandejinha de gelo de dentro do freezer, está numa temperatura ali menor do que zero, e você coloca a bandejinha de gelo na mesa e vai almoçar. Quando você termina de almoçar, o sólido, o gelo, já passou para o estado líquido. Né? Por quê? Porque saiu de uma temperatura menos 10, menos 11 e foi para uma temperatura de 30 graus. Né? Então a gente está fornecendo o calor que essa água no estado sólido precisa absorver para passar para o estado líquido. E a mesma coisa, se eu pego essa água, coloco numa panela e aqueço ela no fogão, ela vai absorver calor e vai para o estado gasoso. Né? Então, ela precisa acontecer absorvendo calor. Já as reações ao contrário, né, do gás para o líquido, do líquido para o sólido, acontece com diminuição da temperatura. E aí a gente diz que são transformações exotérmicas que liberam calor. Então são questões que vão aparecer para vocês. Parecem muito bobas, mas é bom a gente ter essa ideia, né? Por exemplo, quando a gente sai da piscina ou da praia, a gente sente frio. Por quê? Porque bate vento, né? Enfim, várias explicações. Mas, na verdade, aquelas gotinhas de água que ficam grudadas no nosso corpo, né, se a gente não se secar, elas tendem a sair do estado líquido e irem para o estado gasoso. E para que isso aconteça, para que a vaporização aconteça, essas partículas de água precisam absorver calor da vizinhança, né, do entorno. Quem é a vizinhança daquelas gotinhas de água? Você, né, eu, nosso corpo. Né? Então, por isso a gente sente frio.
porque a gente está cedendo o calor que aquela gotinha de água está absorvendo, né? Então, do ponto de vista da água, da gotinha de água, está acontecendo uma transformação do tipo endotérmica. Do ponto de vista do nosso corpo, que está cedendo, liberando calor para a gotinha absorver, está acontecendo uma reação exotérmica, né? Falando um pouquinho mais a fundo agora dos dois tipos de reação, o que acontece aqui, gente, é transformar tudo que a gente falou e expressar isso num gráfico, né? Essa matéria ela traz muitos gráficos. Eu sei que geralmente matéria de gráfico a gente já fica com um pé atrás, né? Parece que são questões difíceis, mas a interpretação desses gráficos na química são muito fáceis, então não criem esse preconceito com essas questões, porque são tranquilas de fazer a análise. A gente tem dois tipos de reações, de gráficos, expressos de duas formas diferentes. Vamos começar com esse daqui que mostra essa curva. Aqui a gente pode pensar o seguinte, gente. Olhem aonde está o patamar dos reagentes e aonde está o patamar dos produtos, né? A gente vê que a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Eu começo a reação com uma energia, né, com um calor baixo e termino com uma entalpia maior do que eu tinha inicialmente. Significa que eu liberei ou que eu absorvi calor? Que eu absorvi, né? Então, quando você vê um gráfico com essa cara, né, patamar do reagente abaixo, patamar do produto acima, entalpia dos reagentes menor que a entalpia do produto, você já pode afirmar que esse gráfico é de uma reação endotérmica. É como se atribuindo valores, né? Aqui fosse 10 e aqui fosse 50. Eu comecei com 10 e eu terminei a reação com 50. Então, eu terminei com mais energia do que eu tinha antes. Então, eu absorvi essa energia da vizinhança. Ela é endotérmica, ok? E aí, se eu comecei com 10 e terminei com 50, significa que eu absorvi 40. O 40 é justamente a quantidade de energia na forma de calor envolvida durante uma reação química. É a nossa entalpia, é o nosso ΔH. Então, a distância no gráfico, a distância do reagente até o produto, dá para a gente o cálculo do ΔH. Okay? Uma outra região bem importante no gráfico é a distância do reagente até o pico do gráfico. Essa distância dá para a gente a energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária que o reagente precisa absorver para conseguir se transformar nos produtos. É a faísca, a ignição, o start daquela reação. Né? As reações elas não acontecem de forma espontânea, né? Tipo, puf, aconteceu. Não, é tudo um processo energético. Se a gente lembrar do conceito de reação química, a gente não sabe lá por Dalton e outros cientistas que uma reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos, né? A gente quebra as ligações que já existem para formar novas ligações com um novo arranjo. Quando eu misturo N2 com H2, eu formo NH3. Né? Então, o nitrogênio que estava se ligando a outro átomo de nitrogênio teve que ter sua ligação rompida para fazer a ligação com os hidrogênios. Então, precisa de energia para romper essas ligações. Essa energia é chamada de energia de ativação. É a energia que vai fazer a reação acontecer, né? Então, vamos supor, né? Se eu tivesse aqui 10 e aqui no topo, no pico do gráfico, eu tivesse 90. Então, significa que a minha energia de ativação é de 80, de 10 até 90. Eu precisei absorver 80 para a minha reação acontecer.
Essa era a minha energia de ativação. Okay? Então, duas regiões distintas. Se eu quiser calcular a energia de ativação, eu vou do reagente até o pico do gráfico. Se eu quiser calcular o ΔH, eu vou do reagente até o produto. Ok? Uma coisa bem importante, gente, de analisar é que a energia de ativação ela foi absorvida pelos reagentes, né, para conseguir dar o start da reação. E numa reação endotérmica, os produtos guardam uma parte desse calor que foi absorvido inicialmente, né? Eu tinha 10, eu cheguei até 90 e depois eu caí para 50, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu absorvi uma quantidade de energia para iniciar a reação. E depois, ao invés de liberar essa energia, eu guardei um pouco dela para mim, por isso é endotérmica, né? Um outro jeito de representar o gráfico de forma mais simples, né? Aqui eu só tenho o patamar do reagente e o patamar do produto. Percebam que se eu tenho esse diagrama, eu não consigo calcular a energia de ativação, né? Então, aqui eu tenho patamar do reagente abaixo do patamar do produto, então da mesma forma. E aí uma coisa bem interessante para vocês gravarem é que as reações endotérmicas elas vão ter uma seta apontada para cima, né, para indicar que essa energia está sendo ganha, para indicar que a energia final é maior do que a inicial. Até por isso, a gente diz que reações endotérmicas possuem ΔH, possuem variação de energia positiva, para indicar que essa energia foi ganha, né? ΔH maior do que zero sempre vai representar reações endotérmicas. Uma outra coisa, gente, jeitos diferentes de se representar uma reação endotérmica. Então, aqui tem dois jeitos que eu posso fazer essa representação. Então, aqui eu tenho tetraóxido de triferro se rompendo, se quebrando em ferro e O2. O ΔH dessa reação é mais 267. O sinal positivo, né, ser maior do que zero, me indica que a reação é endotérmica. O positivo aqui tem um significado de que a energia foi recebida, foi ganha, absorvida, né? Aqui eu tenho um outro jeito de fazer essa representação. A mesma reação, ó, o tetraóxido de triferro formando ferro e oxigênio, só que aqui, ao invés de eu colocar essa informação do lado, eu estou colocando essa informação inserida dentro da equação. Então, eu tenho tetraóxido de triferro mais 267 quilocalorias, dando ferro e oxigênio. Então, se essa reação é endotérmica, esse valor deve vir antes da seta, porque antes da formação do ferro e do O2, eu precisei absorver 267 quilocal. Se eu não tivesse absorvido, os produtos não seriam formados. Então, sempre que você vir a energia inserida dentro da reação antes da seta é uma equação do tipo endotérmica. Okay? Óbvio que isso daqui é como se fosse uma reação, uma equação matemática. Então, se eu quiser jogar esse valor de 267 para o outro lado da seta, eu posso, só que eu tenho que trocar o sinal. Então, eu poderia escrever Fe3, Fe3O4, dando ferro, oxigênio menos 267. Então, pode aparecer antes ou pode aparecer depois da seta, mas esse jogo de sinais tem que ser mantido. Uma coisa bem importante de lembrar, gente, é que se a decomposição do tetraóxido de triferro é endotérmica, a sua formação é exotérmica. Então, se eu escrever essa reação ao contrário, ela que era endo se torna exo. Então, se eu agora inverter isso daqui, ferro mais O2 dando Fe3O4, o ΔH da reação passa a ser negativo. Então, se eu inverto a forma que eu escrevo a equação, eu também tenho que inverter o valor do sinal. Geralmente,
Reações de decomposição são endotérmicas e de formação são exo. Uma boa dica também. Aqui coloquei a ideia, né, inicial da endotérmica, né, uma reação que absorve calor. Calor de onde, gente? Ela absorve um calor do entorno dela, da vizinhança. Né? Então, a vizinhança, nesse caso, sentiria uma sensação de frio, que é o caso lá quando a gente sai da piscina da praia. O bom dessa matéria é que se você entendeu a endotérmica, a exotérmica é ao contrário, né? Você pode perceber até pelo gráfico, né? O gráfico agora tem o patamar dos reagentes acima do patamar dos produtos. Então, a cara do gráfico é diferente e é inversa, né? Agora a gente tem a entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. O bom é que as regiões continuam do mesmo jeito. Se eu quiser calcular a energia de ativação, continua sendo a distância do reagente até o pico. Se eu quiser calcular o ΔH, é a distância do reagente até o produto. Então, o jeito de fazer o cálculo é o mesmo, porém, o formato do gráfico é o contrário. Então, aqui o que a gente tem? Para o reagente conseguir se transformar nos produtos, ele precisa absorver uma determinada quantidade de energia, que é chamada de energia de ativação. Qual que é a diferença aqui, gente? Vamos supor que eu comece com 50, absorvo uma determinada quantidade de energia, chego aqui no pico. Depois, quando começo a formar os produtos, eu começo a liberar essa quantidade de energia que foi absorvida e libero ela toda quando eu chego nesse ponto. Só que eu libero a que eu absorvi e mais um pouco. Então, é como se eu tivesse partindo de 50, chegasse em 80, depois eu liberasse esses 30 iniciais que eu absorvi e mais um pouco. Né? Por isso que no final eu tenho esse valor menor. Né? A energia final é menor do que a inicial. Eu termino com menos energia a reação. O diagrama também é a mesma coisa, né? Seta para baixo vai indicar para a gente que a reação é exotérmica, negativa, menor do que zero. Patamar do reagente acima, patamar do produto abaixo. E lembrando que se ele mostra para a gente esse diagrama, ele não pode pedir para a gente calcular a energia de ativação, porque a gente não tem desenhado ali essa parte, né, esse morrinho da reação. Também aqui numa representação que a exotérmica é aquela que libera calor, e ela vai liberar calor para onde? Para o entorno, para a vizinhança. Então, quem está na vizinhança sente uma sensação de quente, uma sensação de calor. Quando a gente está próximo de uma fogueira, de uma lareira, do forno, né? A gente sendo a vizinhança dessa reação de combustão, a gente sente esse calor vindo para nós. Representação das equações, né? Da mesma forma que a gente pode escrever a equação e do lado colocar o valor de ΔH, agora esse valor de ΔH tem que vir menor do que zero, tem que vir com um sinal negativo. O sinal negativo aqui tem um significado químico de perda de calor. Posso também colocar esse valor inserido dentro da reação. Então, como aqui eu estou querendo indicar que esse calor foi perdido, foi liberado, ele tem que vir depois da seta. Então, quando eu reajo C mais H2, formando C2H6, juntamente da formação do etano, eu tenho a liberação de 20,2 quilocal. Okay? Do mesmo jeito, se eu quiser transitar... Eita. Foi. Se eu quiser transitar com esse valor para o outro lado da seta, eu posso, só que eu tenho que jogar ele para o outro lado da seta com um sinal negativo. Coloquei aqui um exemplo, e a primeira coisa, olhando esse gráfico, né, a cara dele, patamar do reagente acima do patamar do produto. Então, ó, eu comecei essa reação com 22, fui em 40 e terminei a reação com 10.
Eu terminei a reação com menos energia do que eu comecei. Então, essa reação é do tipo exotérmica. Então, você podia fazer essa descoberta de duas formas. Fazendo análise, né? Comecei com 22, terminei com 10, terminei com menos. Ou patamar do reagente acima do patamar do produto. O que eu posso calcular aqui ainda? Posso calcular que a energia de ativação foi de 18 quilojoules. Energia de ativação não é a distância do reagente até o pico do gráfico, né? Então, de 22 até 40, variou 18. E, por fim, eu posso calcular o ΔH. ΔH vai ser a distância do reagente até o produto, de 22 até 10, variou 12. Então, esses 12 é a quantidade de energia na forma de calor envolvida nessa reação química. Como esses 12 foram perdidos, já que a reação é exotérmica, a gente tem que colocar o sinal negativo para trazer esse significado. Falando então um pouquinho mais sobre essas equações termoquímicas, a gente vai ver mais para frente que essas equações elas trazem um pouco mais de informação para a gente, né? Essas equações elas trazem, além do ΔH, trazem a variedade alotrópica desses reagentes, traz o estado físico, né, sólido, líquido, gasoso, aquoso, que esses reagentes estão, né? Então, se a gente vê aqui, ó, vem esse Szinho, Gzinho para indicar que ele é sólido, que ele é gasoso. Se fosse algum composto que tem variedade alotrópica, viria também, né, esse valor envolvido, né, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, né? Vem o ΔH, e essa reação tem que estar sempre balanceada, e isso é muito importante. Okay? Existem duas reações muito importantes na termoquímica, que é a reação de formação e a reação de combustão. As reações de formação são aquelas que formam um mol de determinada substância a partir de suas partes mais elementares. Qual a parte mais elementar de uma molécula, gente? São os átomos que formam essa molécula. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer a equação de formação do C6H12O6, reação de formação é aquela que forma um mol dessa substância. Então, esse valor aqui, ele é fixo. Eu tenho que formar um mol dele. A partir de suas partes mais elementares. Quais são as partes mais elementares dessa substância? É o C, o H e o O. Então, eu teria a reação entre o C, o H e o O. Porém, relembrando isso de muito tempo atrás, uma das primeiras matérias do ano, a gente tem que lembrar da atomicidade dessas substâncias, né? A atomicidade é a quantidade de vezes que um átomo se repete para formar aquela substância simples. Lembra do macetezinho dos gênios? Todos os gênios têm atomicidade 2. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênios. Então, vai ser sempre H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, F2, né? Então, aqui, ó, no caso, eu tive que colocar um doisinho junto do hidrogênio e junto do oxigênio. Já para os metais e para o carbono, existe aquilo que é a atomicidade infinita. E aí a gente não coloca nada do lado. Então, aqui no carbono, eu não coloquei nada. Fazendo o balanceamento dessa equação, então, eu tenho 6 carbonos depois da seta, coloco um 6 antes da seta. Eu tenho 12 hidrogênios antes da seta. Aqui está errado, né, gente? Vamos até arrumar isso daqui, pelo amor de Deus. Né? Se eu quero ficar com 12 do outro lado, eu preciso balancear com um 6 na frente do H2. 6 vezes 2, 12. E para dar O6, eu tenho que multiplicar o O2 por 3. Para fazer a reação de formação do carbonato de cálcio, quais são as partes mais elementares desse sal? Cálcio, carbono e oxigênio. Então, eu formei cálcio, carbono, oxigênio. O oxigênio
tem atomicidade 2. Cálcio é metal, carbono também tem atomicidade infinita, a gente não coloca nada do lado. Um cálcio, um carbono, porém eu tenho 3 oxigênios, e aqui eu só tinha 2, então na frente eu coloco 3 sobre 2 para fazer o balanceamento. Para formar o ácido sulfúrico, quais são as suas partes mais elementares? H, S e O. Por causa da atomicidade, eu tive que colocar um 2 do lado do hidrogênio, um 2 do lado do oxigênio. Para fazer o balanceamento, como eu tenho 4 oxigênios depois da seta, eu coloco um 2 na frente do O2 para ficar com 4 também. As reações de combustão, as de formação não, né? As de formação a gente só aprende nessa matéria mesmo. Mas as reações de combustão, elas aparecem para a gente várias vezes, né, em outras matérias de química. O que a gente sabe das reações de combustão é que para que ela aconteça, a gente precisa do triângulo do fogo. A gente precisa que 3 coisas estejam combinadas. A gente precisa de um combustível, obviamente, né? Combustível, derivados do petróleo, como a gente conhece, né? Gasolina, diesel, etanol, GNV, querosene, ou outros tipos de matéria orgânica, madeira, por exemplo, celulose, né? Papel. A gente precisa do comburente, já presente no ar atmosférico, né? Que é o oxigênio, gás oxigênio. E a gente precisa de uma fonte de ignição, que é o que vai fazer o start daquela reação. Então, uma faísca, um atrito, uma superfície quente, uma centelha elétrica, aquelas cenas de filme, né, que a pessoa esquece o gás ligado e quando chega em casa, acende o interruptor. Aquela centelha elétrica ali vai fazer com que o combustível, que é o gás que vazou, o comburente, que é o gás oxigênio que já está presente na atmosfera, mais a centelha elétrica, a gente feche o triângulo do fogo, né? E aí acontece aquelas explosões. Uma superfície quente, por exemplo, eu sou muito mais velha que vocês, né? Mas quando vocês eram crianças, ficavam matando formiga com a lupa, né? Fica mirando no sol a lupa e aí mata a formiga carbonizada. Não, né, gente? Só eu que fazia isso da minha época. Ou então, às vezes, uma mata pega fogo e tal. Às vezes não foi nem alguém que colocou fogo, né? Na maioria das vezes sim, mas às vezes tinha um caco de vidro ali exposto ao sol, o sol ficou batendo ali, concentrando o calor, ficou uma superfície tão quente que acaba fechando o triângulo do fogo, né? Faísca, atrito é o mais básico, né? Se a gente for voltar lá na história, nos primórdios da história, né? Onde foi descoberto o fogo por atrito entre 2 pedras, né? Enfim. Para a gente conseguir fazer com que esse fogo cesse, a gente precisa retirar algum dos elementos do triângulo do fogo. O mais fácil de retirar, a princípio, é o comburente, né? É você cessar o contato do combustível com o comburente. Então, abafar, né? Cenas de filme também, alguém pegando fogo, esses filmes meio nada a ver, né? Alguém pegando fogo, a pessoa sai rolando no chão, né? Porque quando ele faz esse movimento, ele consegue impedir que o gás oxigênio entre em contato, alimentando aquela chama. Ou aparece muito em filme também, a pessoa vem e abraça com um cobertor a outra, né, para abafar. Então, tudo que você conseguir fazer para cessar esse contato ajuda a extinguir essa chama. Do contrário, se você tiver um ambiente rico em comburente, né, por exemplo, está tendo uma queimada, e aí venta. O vento vai trazer oxigênio que vai alimentar ainda mais aquela chama, né? Outra coisa que acontece também que vai fazer com que essa chama se extingua é o combustível acabar, né? Se você não tem mais combustível, não tem
como ter a reação de combustão, que é basicamente o que acontece quando acaba o combustível de um carro, e aí não tem mais como ter a energia vinda da combustão da gasolina ou de outro combustível, e o carro não funciona, né? Enfim, essas são coisas bem presentes no nosso dia a dia. Existem duas reações de combustão. A completa, que é aquela que vai acontecer num ambiente rico, abundante em comburente, em O2, e aquela que é incompleta, que vai acontecer num ambiente escasso de comburente. Então, se você tem muito comburente disponível, você vai ter uma reação completa, de combustão completa, e vai formar CO2 e água. O produto de qualquer reação de combustão completa é dióxido de carbono e água. Já na incompleta, você tem duas possibilidades: formar monóxido de carbono e água ou simplesmente carbono e água. Esse carbono é aquela fuligem, né, o finalzinho da reação de combustão. Então, a gente tem aqui a combustão do metano, CH4, onde a gente tem que reagir esse combustível com o comburente, e aí, dependendo da quantidade de comburente que eu tenha, eu vou formar CO2 e água completa ou monóxido e água, fuligem e água na incompleta. O exercício, o enunciado, vai trazer essa informação para você, se é completa ou não. Então, eu tenho lá metano reagindo com o comburente O2, formando CO2 e água. Essa é uma reação do tipo de combustão completa. Obviamente, tem que balancear essa equação. Se eu tenho uma combustão incompleta, eu tenho tão pouco oxigênio disponível que eu não consigo formar uma molécula de CO2 que gasta 2 átomos de oxigênio. Eu vou conseguir formar apenas CO. E se eu não tenho nada mesmo, né, estou com pouquíssimo oxigênio disponível, nem o CO eu consigo formar, eu formo apenas o C. Então, se vai formar CO2, CO ou C, depende da disponibilidade do comburente. Okay? Quanto eu tenho para gastar. Mas o exercício vai deixar isso bem claro para vocês, e é sempre muito importante fazer o balanceamento. O último tópico que eu queria falar com vocês é sobre a relação entre estequiometria e termoquímica. Então, a gente tem aqui também uma proporção. Vamos lá para um exemplo. Nos Estados Unidos, em 1947, a explosão de um navio cargueiro carregado de fertilizante nitrato de amônio causou a morte de cerca de 500 pessoas. A reação ocorrida pode ser representada pela equação. Ele deu a equação para a gente, já balanceada, e ele falou para a gente que a entalpia dessa reação é menos 411,2 kJ. E aí ele pergunta, nesse processo, quando a decomposição de 1 mol do sal ocorre. Então, vamos lá. Quem é o sal ali da nossa reação? NH4NO3. Ou seja, eu estou levando em consideração o nitrato de amônio. Não me interessa o resto dos compostos. Uma outra coisa muito importante, até grifei aqui, é que essa estequiometria é uma que diz respeito à grandeza mol. O que indica para mim numa reação química quantos mols está reagindo? Esse 2zinho aqui, né? O número do balanceamento me indica quantos mols de cada composto está reagindo ou sendo formado. Então, o que eu tenho aqui? Na decomposição de 2 mols do sal, libera, como eu sei que libera? Sinal negativo, né? Reação exotérmica. Libera 411,2 kJ. Por regra de 3, eu consigo montar essa proporção. E na segunda linha da regra de 3, eu coloco o dado que o problema me deu. Então, eu sei que 2 está para 411,2, assim como 1 está para x. Então, a resposta é a letra E, liberação de 205,6 kJ. Um olhar bom que vocês podem ter, gente, é que a letra B e a letra D já tinha que ter sido descartada de cara, né?
já que a gente tem aqui um sinal negativo que indica que essa reação é exotérmica. Um outro exemplo, ele fala: ozonizador é um aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento da água. Nesse aparelho é produzido ozônio, O3, a partir de oxigênio do ar, O2, que mata os micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada pela equação. Então, O2 virando O3. E foi feito aqui o balanceamento para igualar a quantidade de oxigênio dos dois lados. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E essa reação, essa conversão, ela é endotérmica, já que o sinal é positivo, e ela absorve, para essa reação acontecer, ela precisa absorver 284 quilojoules. Vamos lá. Então, aqui ó, já dava até para eliminar algumas coisas, né? Endotérmica, então dava para eliminar a B e a C. Vamos lá. Com base nessa equação, é considerada a transformação de 1000 gramas de O2 em O3. Qual a quantidade de calor envolvido? Primeira coisa, gente, o dado que o exercício me deu é em relação ao O2. Eu não tenho nenhum dado sobre o O3, então ele não me interessa nesse momento. O que eu posso fazer aqui? Montar a primeira linha da regra de 3. No exercício anterior, como estava falando sobre mol, eu peguei o número do balanceamento. Porém, aqui eu tenho dados sobre grama. Muito importante. Então, que eu faça a estequiometria usando grandezas de massa. Eu sei que o oxigênio na tabela é 16, vezes 2, 32, vezes 3, 96. Então, eu pego a massa do elemento, multiplico pelo índice, depois multiplico pelo coeficiente estequiométrico. Então, o que eu sei aqui? 96 gramas de O2 absorvem 284 kJ de energia. 1000 está para X. Então, eu tenho como resposta a letra A. Ok, gente? Muita coisa, né? Eu sei, mas é uma matéria bem importante. Beijinho, até a próxima.